Na videoaula de hoje, nós iremos discutir sobre o Cryptosporidium e a criptosporidíase, que é a zoonose desse protozoário. O nosso assunto é o assunto 8, e os alunos que compõem o grupo são Ana Júlia Pitácio, que sou eu, Gabriel Facini e Raul Leme. Antes de discutir sobre o Cryptosporidium, é necessário dar uma introduzida sobre os protozoários, que compõem, junto com as algas, o grupo dos protistas. O reino dos protistas, na verdade. Os protozoários, eles são organismos unicelulares, ou seja, compostos de uma única célula, eucarióticos, ou seja, eles possuem o seu material genético circundado pelo núcleo, pelo envoltório nuclear, e eles possuem organelas que são tipicamente encontradas em outras células eucarióticas. Seu formato, ele é variável e pode ser simétrico ou assimétrico, como a gente pode observar nesses exemplos que eu coloquei aqui. E a sua locomoção ela também pode ocorrer de forma variada. Pode ocorrer por meio de flagelos ou cílios, que podem ter formatos distintos. Existem flagelos que podem possuir cerdas em seu redor. Eles podem ser mais curtos, mais alongados, mais finos, mais grossos. E servem geralmente para locomoção e alimentação também. Podem também se locomover por meio de prolongamentos do seu citoplasma, que são os pseudópodes, e podem se locomover também por deslizamento. Aqui a gente tem alguns exemplos de protozoários. Os protozoários, eles têm uma nutrição que pode ser autotrófica, heterotrófica e também pode ser mixada, em alguns casos. Principalmente naqueles que realizam fotossíntese. E ela pode ocorrer por meio de pinocitose ou de fagocitose. A pinocitose e a fagocitose são processos endocíticos, ou seja, a formação de vesículas para que esse material entre dentro da célula. E a pinocitose geralmente está vinculada na absorção de alimentos de menor tamanho, sendo fluidos extracelulares, por exemplo, e a fagocitose está relacionada à absorção de partículas maiores. Os protozoários eles possuem uma reprodução, num geral, de forma assexuada, ou seja, não tem gametogamia. E geralmente é um curto período de geração. Essa reprodução assexuada, ela também é diversa. Pode ocorrer por fissão binária, fissão múltipla, por esporos. Mas em alguns casos, os protozoários eles podem acabar se reproduzindo também de forma sexuada em alguns estágios do seu ciclo de vida. E o Cryptosporidium, ele possui em seu ciclo de vida tanto a reprodução sexuada quanto a reprodução sexuada. Ele possui os dois tipos de reprodução em seu ciclo de vida, como nós vamos explicar mais para frente. Sobre a taxonomia do Cryptosporidium, ela foi sempre debatida, tanto que ele acabou sendo incluído em diferentes grupos até ser encaixado no grupo atual em que ele se encontra. Estes indivíduos eles foram observados pela primeira vez em 1907 pelo Ernest Kaiser, o qual englobou os Cryptosporidium no filo apicomplexa, pela sua característica de complexo apical. Entretanto, essa classificação ela não durou por muito tempo. Como eu já disse, ele foi encaixado em diversos grupos. Por muito tempo, eles foram classificados no grupo dos coccídeos, por se desenvolverem no trato intestinal de vertebrados e por passar todos os estágios do ciclo de vida em um único hospedeiro. Mas também acredita-se que o Cryptosporidium ele seja um elo perdido entre este grupo, que é o dos coccídeos, e o das gregarinas, que são um grupo primitivo do filo apicomplexa, que é o qual ele foi colocado inicialmente.
E os primitivos do filo complexa, eles são em maioria extracelulares, que infectam também o intestino de invertebrados, que podem ou não lhes causar doenças. Dessa forma, os Cryptosporidium eles foram colocados em um outro agrupamento, como membros únicos, que foi denominado Cryptogregaria, que é como se fosse uma união dos poxídeos com as gregarinas. E aqui tem uma maior diferenciação. Os poxídeos eles se desenvolvem no trato intestinal e passam todo o seu ciclo de vida em um único hospedeiro. Já as gregarinas, elas são primitivas do filo complexa, elas são em maioria extracelulares que infectam também o intestino de invertebrados e podem ou não lhes causar doença. E aí o último que eles foram alocados é o Cryptogregaria, que se desenvolve fora das células hospedeiras, obrigatoriamente, coisa que não acontece nos coccidídeos, e eles também são caracterizados pelo complexo apical. Aí aqui está uma linha do tempo dos grupos que eles já foram alocados. Agora falando sobre a morfologia, especificamente sobre o complexo apical, que é o que diferencia esse grupo, o complexo apical ele é uma estrutura que fica na parte anterior da célula. E ele é caracterizado por uma série de organelas diferenciadas, as quais são os anéis polares, são filamentos organizados em anéis que ficam bem no ápice do complexo, as roprias, que estimulam a membrana do hospedeiro a invaginar o parasita, os micronemas, são organelas tubulares e alongadas, que secretam substâncias que auxiliam também nessa invasão do hospedeiro, os conoides, que possuem um formato de cone e possuem microtúbulos dispostos em espiral. E por último, os grânulos densos, que são também organelas secretoras, mas responsáveis por modificar a estrutura hospedeira. Todas essas estruturas, elas auxiliam com que esse parasita ele entre na célula do hospedeiro, dentro de seu citoplasma, auxiliando na sua disseminação. Além disso, no Cryptosporidium há também uma organela diferenciada, que é o mitossomo, que é uma organela análoga à mitocôndria, mas ela não possui mais a capacidade de respiração aeróbica. E ela não possui também um genoma próprio ou cristas tubulares, que são características fundamentais da mitocôndria. E o esporozoito, ele é a forma infectante inicial desse parasita protozoário que causa a criptosporidíase. Então, ele está no primeiro estágio de infecção. E eu vou falar um pouco do ciclo de vida das espécies do gênero Cryptosporidium. Bom, como já foi falado, eles são parasitas, e assim como todos os organismos do filo apicomplexa, né? Possuem um complexo apical especializado no parasitismo. Se tratando de parasitismo, existem vários tipos. Existem os parasitas que usam diversas espécies para se dispersar, para se reproduzir, para ocorrer o seu ciclo. E existem aqueles que usam uma espécie só. Existem aqueles que começam seu ciclo em um hospedeiro, podem passar por vários outros, ou começam em um, termina em outro. É uma infinidade de especialidades aí do parasitismo. Se tratando do Cryptosporidium, ele é um parasita monoxeno. Então, o que isso significa? Ele vai utilizar apenas um organismo para completar todo o seu ciclo de vida. Então, ali naquele mesmo hospedeiro, a partir da infecção, a partir da transmissão, da internalização desse organismo, ali mesmo ele vai acabar seu ciclo de vida, vai se reproduzir, vai se encystar novamente e vai poder gerar novos organismos a partir desse único hospedeiro. Ele não consegue passar de um para outro durante o seu ciclo de vida. Bom, como eu disse,
Eles sofrem encistamento, é o principal meio de dispersão deles, que é a formação daquelas camadas enrijecidas com o organismo dentro. E eu vou falar um pouquinho mais para frente dos cistos, né? Bom, a reprodução pode ser tanto sexuada quanto assexuada. A reprodução sexuada vai ocorrer por gametogamia, então ocorre a aumento da variabilidade genética naquela população a partir da formação de gametas. Então, durante ali uma fase do ciclo de vida, o organismo vai se diferenciar em dois tipos de gametas e pode que vão se juntar, formar um zigoto, vou falar disso também mais para frente. A reprodução sexuada é por esporogonia, que é aquela divisão múltipla que gera vários organismos idênticos simultaneamente. Perdão. Falando um pouquinho da transmissão agora, ela pode acontecer de forma direta ou indireta. Como que isso se dá? Ela ocorre principalmente, quase 100% das vezes, praticamente, pela rota fecal-oral. Existem casos registrados de que a infecção pode sim, de algumas espécies, de alguns tipos de Cryptosporidium, ocorrer por vias aéreas, então pela inalação dos oocistos, que inclusive está associada a criptosporidíase pulmonar, que o Carlos vai falar mais para frente. Então, como é que ocorre a transmissão direta? Durante ali, seja o manejo de animais domésticos, seja o próprio contato com as fezes do organismo infectado, seja o contato pelo que tá ali, os cistos que estão ali no corpo do hospedeiro infectado, vai ocorrer esse contato direto e o oocisto vai se internalizar no potencial hospedeiro. Como eu disse, pode ocorrer pelo manejo de animais, por contato com animais, o que acaba classificando a criptosporidíase como uma potencial zoonose, né? Que são aquelas doenças que cruzam de animal para humano, de humano para animal. Dessa forma, gerando ali um potencial de transmissão preocupante, por exemplo, em criadouros não autorizados, em lugares com baixo saneamento básico, baixa higiene, sem fiscalização de órgãos governamentais, pode ocorrer esse surto, esse potencial epidêmico. Como que ocorre a transmissão indireta? Vamos supor, um animal está ali numa população, numa região de população ribeirinha, e o animal infectado por Cryptosporidium vai lá e defeca perto de um corpo d'água, ou os próprios moradores ali defecam no corpo d'água, ou perto do corpo d'água, ou lugares que não tem saneamento básico, né, não vai ter uma fossa ali apropriada, vai acabar ocorrendo a contaminação pelas fezes na água que é usada tanto para ingerir, para tomar banho, para lavar alimentos, e vai ocorrer essa contaminação pelos oocistos da água infectada pelas fezes. É, então, isso mostra a importância do saneamento básico no combate dessas parasitoses. Tem que ser tudo muito bem orquestrado e higienizado de forma consciente, né, pelos órgãos do governo, para que possa reduzir esse risco epidemiológico. Então, essa é a transmissão indireta, quando não ocorre o contato direto com as fezes ou com o hospedeiro. Como eu disse, o principal meio de transmissão e dispersão desses parasitas é por meio de oocistos. Como que funciona? A partir dali daquele certo estágio do ciclo de vida, ocorre uma série de divisões celulares, formando 4 esporozoítos. Esses esporozoítos vão se encistar, formando o oocisto que vai poder ser disperso nas fezes do organismo hospedeiro. Eles têm 3 camadas de espessamento e uma sutura por onde eles vão passar. Essa sutura é uma parte mais fina da parede que permite que durante ali a digestão, que vai ocorrer por diferentes fatores, como a temperatura, o pH do trato gastrointestinal, as próprias enzimas digestivas vão acabar degradando aquela parte mais fina da parede com esse objetivo mesmo, já ocorre essa adaptação
para que os esporozoitos possam ser liberados com esses fatores específicos, então o ocisto ele só vai ser degradado na hora certa. Então, aí vai ocorrer a degradação e eles vão poder ser dispersos. De, aí, dessa forma, vão ser gerados dois tipos de oocistos, um de parede mais espessa e um de parede mais delgada. Os de parede mais espessa servem justamente para isso que eu falei da dispersão. A parede deles, sendo mais espessa, sendo mais grossa, mais resistente, tanto à destruição, né, mecânica e química por meio das enzimas, esse ossisto mais resistente, de parede mais grossa, vai conseguir suportar a passagem por todo o trato gastrointestinal do hospedeiro, de forma que ele vai ser liberado nas fezes, vai contaminar outros organismos ali do meio. E cerca de 20% deles, mais ou menos, que é uma parcela menor, vai ser usada para atuar na autoinfecção do organismo já infectado, de forma que, como a parede dele é mais fina, ele vai ser degradado mais facilmente, ele não vai suportar passar por todo o trato gastrointestinal e vai conseguir auto-infectar aquele hospedeiro que ele usou para gerar esse próprio oocisto. Então, esse oocisto de parede mais delgada, ele não sai do organismo hospedeiro, ele vai ficar ali, vai ser degradado ali mesmo, para que o organismo que está ali dentro consiga infectar diversas regiões do trato gastrointestinal. Então, ele gera um pouco de oocisto de parede mais resistente, que vai ser disperso nas fezes, excretado, vai contaminar outros hospedeiros, e cerca de 20% deles vão permanecer ali naquele organismo para gerar a autoinfecção e se dispersar por todo o trato gastrointestinal daquele mesmo hospedeiro. Aqui tem esse esquema, que dá para entender melhor. Ocorre a ingestão, o animal vai ingerir esse oocisto, e aqui ele vai, por aqueles fatores que eu falei, como o pH, temperatura, enzimas digestivas, vai degradar a sutura desse oocisto, ele vai se abrir, e os esporozoítos vão sair vão infectar ali, infectar não, né? Vão se internalizar ali e parasitar as células do trato gastrointestinal, que são os enterócitos, vai ocorrer ali todo o ciclo dele, ele vai se reproduzir de forma sexuada, e no final vão ser gerados novos oocistos, que cerca de 20% deles geram os oocistos residentes, que são degradados ali mesmo, dentro do trato daquele organismo, e vai liberar os quatro esporozoítos. A maioria deles, cerca de 80%, vai ser excretada pelas fezes e vão ser dispersos ali no ambiente. Bom, falando agora um pouco da reprodução, vai haver, como eu disse, a ingestão dos oocistos, os esporozoitos vão ser liberados pela sutura, que é a fase de desencistamento, que são onde cada oocisto vai abrigar quatro esporozoitos. Então, esses quatro esporozoitos, que é a fase móvel infectante do Cryptosporidium, do parasita, vai ser internalizado por meio do complexo apical, como já foi descrito pela Ana Júlia. As rópteras vão liberar substâncias que vão internalizar, que vão fazer a membrana da célula hospedeira do enterócito hospedeiro internalizar esse organismo, de forma que vai se formar o vacúolo parasitóforo. Eles vão sofrer ali, uma vez dentro do vacúolo, diversas modificações morfofisiológicas, vão mudar de forma, vão alterar seu metabolismo e vão entrar no estágio de trofozoito, que é o estágio que ele está dentro do vacúolo parasitóforo, ali sugando substâncias da célula hospedeira. Um aspecto importante aqui, nesse estágio de trofozoito, é uma estrutura chamada de epimérito. O que é o epimérito? É uma dobra da membrana do vacúolo parasitóforo que facilita a ingestão de substâncias ali da célula hospedeira. Então, ele não vai ficar, como o vacúolo não vai ficar nem dentro do citoplasma, nem fora da célula hospedeira,
ele se dobra de forma a facilitar essa parasita, esse próprio alimentação do conteúdo da célula hospedeira. E isso uma das estruturas que motiva a inclusão dos Cryptosporidium naquele agrupamento que a Ana Júlia comentou lá atrás, que é o Cryptogregaria, já que o epimérito, essa estrutura, essa especialização da membrana, que facilita no parasitismo, é uma estrutura especializada das gregarinas. Então, um outro fator que aproxima esses dois seres. No estágio de trofossoito é onde vai ocorrer a reprodução. Então, ele vai se transformar ali num esquizonte, que é aquele tipo de reprodução assexuada, onde ele vai gerar no seu interior 8 merozoitos, que é um outro tipo de estágio da célula desse organismo. A partir daí, ele pode seguir dois caminhos. Uma vez completa a reprodução assexuada, esses merozoitos vão ser liberados do trofozoito e podem atuar aí na reinfecção de outras células epiteliais do trato gastrointestinal, que é uma outra forma de autoinfecção, né? Ele se dividiu, foi liberado as células filhas, e elas atuam na reinfecção, como eu disse lá, daqueles oocistos residentes, que também é uma outra forma de autoinfecção. O outro caminho é a gametogamia, aí começa a reprodução sexuada. Como o merozoito, ele vai poder se diferenciar em microgametócito e macrogametócito. O macrogametócito é como se fosse o gameta feminino, lembrando que esses indivíduos não têm sexo exatamente. Ele também vai entrar num estágio como se fosse o de trofozoito e vai ficar ali passivo esperando na célula que ele se depositar. Enquanto o microgametócito é um estágio móvel desse merozoito que se diferenciou em gameta. É como se fosse o gameta masculino. Uma vez diferenciado, o microgametócito vai em direção, por sinais químicos, ele vai em direção e vai encontrar o macrogametócito. Uma vez fundidos, ocorre a fecundação e a formação do zigoto. Esse zigoto vai se diferenciar por meiose, originando os 4 esporozoitos, e vai ocorrer de novo o encistamento, então formando aqueles dois tipos de oocistos, um residente e um que vai ser excretado. Bom, só recapitulando então, repetindo, ocorre o esquizonte, onde ele vai se diferenciar e gerar vários indivíduos simultaneamente. Os merozoitos vão se diferenciar em microgametócito, que é o gameta, entre aspas, masculino, e o macrogametócito, que é, entre aspas, o gameta feminino. Vai ocorrer a fecundação, uma vez que eles se fundirem, ocorre a esporogonia, que é a diferenciação, originando células filhas idênticas, né, a partir do zigoto, onde ocorreu a variabilidade genética, a fusão dos gametas de dois indivíduos diferentes. Uma vez ocorrida a esporogonia, gerando os 4 esporozoitos iniciais que infectaram o indivíduo, ocorre a formação dos oocistos. Aqui num esquema para a gente visualizar melhor, ocorre a ingestão, os indivíduos são liberados, os 4 esporozoitos pela sutura, ele entra no estágio de trofozoito, aquele estágio dentro do vácuo parasitóforo, com epimérito e tudo mais. Vai ocorrer a esquizogonia, formando o esquizonte com 8 merozoitos, que podem ou auto-infectar, né, que aí ele é considerado um trofozoito, ou se diferenciar em micro e macrogametócito. O macrogametócito vai estar aqui paradinho esperando, o microgametócito, uma vez maduro, vai liberar os gametas aqui, e que vão fecundar o macrogametócito, formando o zigoto. O zigoto vai se diferenciar por esporogonia, formando os esporozoitos e um novo oocisto, que 20% deles são de parede mais espessa, atuando na autoinfecção, e o resto os que vão ser excretados nas fezes do organismo, favorecendo a dispersão desse parasita, completando todo o seu ciclo de vida.
Lembrando que essas fases podem ser alternadas, então ele pode se dividir várias vezes por esquizogonia, depois ele vai se diferencia em macro e microgametócito, ocorre a reprodução sexuada, ocorre a variabilidade genética, depois ele se divide de novo. Então essa coisa não é um estágio, não é um ciclo linear, né? Isso ocorre tudo ao mesmo tempo, com indivíduos diferentes e tudo mais. Essa foi a minha parte, e o Carlos vai falar um pouco agora sobre a criptosporidíase. Muito obrigado. Bom, olá pessoal, meu nome é Carlos Gabriel e eu vou comentar um pouquinho sobre a criptosporidíase, que é basicamente a doença causada pelo protozoário Cryptosporidium, que foi totalmente falado aqui pelo Raul e pela Ana Júlia. Bom, eu separei essa minha apresentação em 5 principais tópicos. O primeiro é a contração, que eu vou comentar um pouquinho sobre como essa doença é transmitida. O ambiente de risco, que são os locais de maiores incidências sobre essa potencial zoonose, né, igual o Raul comentou, que são os locais onde é mais encontrado esse protozoário. Os sintomas, que são os efeitos práticos no corpo. O diagnóstico, que é basicamente como são realizados os exames e principalmente quais são esses exames, porque muitas vezes a gente só escuta falar de uma doença, mas a gente não sabe como realmente é feito para saber como essa doença é detectada no corpo humano. Os meios de prevenção, que são métodos que evitem a contração, e basicamente é essa que vai se resumir a minha apresentação. Comentando um pouquinho sobre a contração, eu preciso falar sobre quem causa essa doença e como essa doença ela é contraída. Como o Raul já comentou sobre a transmissão, eu vou somente dar uma passada bem breve aqui, porque já foi melhor explicada lá anteriormente. Quem causa essa doença são protozoários parasitas obrigatórios intracelulares do gênero Cryptosporidium. E aí os dois principais Cryptosporidium que causam essas doenças, que estão mais relacionados ao homem, é o Cryptosporidium hominis e o Cryptosporidium parvo. Essa doença ela é contraída geralmente por água contaminada ou, ainda sob a contração, ela pode ocorrer também em ingestão de alimentos contaminados. Ou seja, quando você não cozinha direito a sua carne, quando você come comidas cruas, pode ter ali dentro a presença de um oocisto, a presença deste próprio protozoário, que só está esperando você se alimentar para que ele possa se fixar no seu gato intestinal. Bom, falando agora um pouquinho sobre esse surto que aconteceu em Milwaukee, lá nos Estados Unidos em 1993, foi basicamente um episódio onde não ocorreu a filtração adequada de água, não aconteceu esse saneamento adequado e acabou acometendo nesse proliferar deste protozoário nesse reservatório. E aí acabou acontecendo 403 mil casos que foram notificados, né? Que chegaram à mídia, que chegaram a procurar hospitais e que foram catalogados. Tirando os casos, é claro, que não chegaram a procurar as devidas ajudas, que não chegaram a ir nos hospitais. E aí eu acho importante a gente falar desses números porque traz à tona um peso maior, sabe? Um peso para a gente poder lidar, por exemplo, com o que eu vou falar nesse slide aqui, que são os ambientes de risco, que são os locais mais recorrentes de adesão do usuário. A gente não tem um saneamento básico muito adequado, que são em locais em países subdesenvolvidos, áreas humildes ou locais sem fiscalização, a gente pode estar mais suscetível a esses episódios de surtos, como aconteceu em Milwaukee, nos Estados Unidos. Então, a gente pensar nesse fator é algo que é essencial para a gente evitar que mais surtos desses aconteçam. Pode acontecer também em fontes de água, que são lagoas, lagos, piscinas e bebedouros, porque são locais onde os animais, conectando aqui já, né, com os locais com alto consumo de animais, que são as fazendas e áreas rurais, são locais onde os animais estão muito presentes, ou seja, os animais eles podem ir nessas lagoas, eles podem ir nesses rios, defecar, tomar banho, fazer tudo para pegar água, para se banhar, para fazer suas necessidades, e nisso ter contato com esses protozoários. O criptosporidium ele age invadindo as células epiteliais do intestino, igual o Raul ele comentou, eles vão se fixar nessa área e vão principalmente nessas áreas aqui, que são as regiões de microvilos, igual está mostrado nessa eletromiografia.
E acho importante a gente comentar que eles agem de forma superficial. Então, por exemplo, eles não vão passar dessa região mais para cima para essas regiões mais a fundo, porque é uma característica própria desses protozoários, porque eles vão causar atrofia nessas microvelocidades e causar inflamação intestinal. Só que o que isso causa em si? Quais são os sintomas de ter essas células epiteliais e microvírus afetados? Com os microvírus afetados, vai ocorrer uma baixa absorção de nutrientes e com as células epiteliais afetadas, vai ocorrer uma baixa produção de enzimas digestivas. Ou seja, essas células que deveriam estar produzindo enzimas, deveriam estar soltando enzimas, e os microvírus que deveriam estar ajudando nessa área de contato para essa absorção, vão estar danificados. Isso vai acarretar em diarreia, em vômito, em perca de peso, em dores intestinais, que são os sintomas mais recorrentes quando a gente fala nessa doença. Bom, os sintomas eles podem se dividir em 4 tipos diferentes, com pacientes imunocompetentes, pacientes imunocomprometidos. Comentando um pouquinho sobre os pacientes imunocompetentes, eles podem ocorrer de forma assintomática, ou seja, não vai ocorrer sintomas aparentes. Então, todos esses sintomas que eu comentei aqui atrás, eles não vão estar presentes, comentei aqui atrás, não vão estar presentes. Só que é importante a gente falar que a pessoa ela não vai estar isenta de transmitir essa doença. Ele não vai estar isento do protozoário, ele ainda vai ter o protozoário em suas células. Tudo, o sistema imunitário da pessoa não vai ser capaz de contudo, o sistema imunitário da pessoa sozinho é capaz de parar esses sintomas, é capaz de limitar, melhor falando. Bom, autolimitada aguda é quando a pessoa ela tem a doença, tem o protozoário, só que seus sintomas eles são leves, ou seja, ela vai ter uma diarreia leve, vai ter um vômito leve, vai ter uma pouca ou nenhuma perca de peso e vai ter dores intestinais pequenas. O sistema imunitário sozinho ele é capaz de eliminar a doença. Bom, na autolimitada aguda, nós vamos ter a presença de sintomas leves, ou seja, a pessoa ela vai ter o protozoário, ela vai ter a doença. Contudo, esses sintomas aqui, que são diarreia, vômito, perca de peso, dores intestinais, vão ser muito leves. Às vezes a pessoa pode nem apresentar eles, ela pode apresentar somente diarreia e perca de peso, ou somente dores intestinais e vômito, e por aí vai. Ela tem um início súbito, ou seja, não é porque o protozoário ele chegou no seu local de adesão que ele imediatamente vai acomodar, vai causar esses sintomas, ele pode ficar ali por um tempinho e depois ter um início súbito. E a cura, entre aspas, né, geralmente é rápida, ela tem uma duração de 2 a 14 dias. E aqui eu trouxe uma lâmina com achados de Cryptosporidium, indicados pelas células, e aí aqui foi de fezes hospedeiras, só para a gente ter uma noção de como lá para frente no diagnóstico ele é notificado. E em pacientes imunocomprometidos, que pode apresentar tanto de forma crônica quanto de forma fulminante. No sintoma crônico, a gente vai ter sintomas muito aparentes, ou seja, aquela diarreia forte, aquela dor intestinal forte, aquele vômito muito forte. E os sintomas eles são persistentes, ou seja, a gente vai ter esses sintomas durante meses, durante anos e às vezes até o resto da vida da pessoa. Persistentes, que são sintomas que perduram durante meses, anos ou até o resto da vida da pessoa. Que é passível, em algum caso, apenas de tratamento, né? Ou seja, a pessoa ela não consegue se livrar dessa doença, ela tem que só tratar para que ela não, por exemplo, morra de disenteria, que ela não morra de perca de peso, que ela não tenha agravamentos, enfim, esse tipo de coisa. Com a fulminante, as coisas já são um pouco mais graves. Quando a gente fala de criptosporidíase fulminante, a gente fala de sintomas emergenciais, com início súbito e um agravar rápido. E quando a gente fala de sintomas emergenciais, nós estamos literalmente falando de um potencial fatal. A pessoa ela pode simplesmente morrer por disenteria, por vômitos muito exacerbados, enfim, levando, né, a desidratação, vários outros problemas que podem acarretar na morte do hospedeiro. E ela também pode levar a criptosporidíase pulmonar, que é basicamente quando a pessoa ela vomita, esse vômito ele vem tão intenso que ele acaba passando pelas narinas da pessoa, pelo sistema respiratório.
E aí, quando a pessoa ela inspira esse vômito, esses oocistos que estavam no trato gastrointestinal acaba indo para o sistema pulmonar. E aí vai para o pulmão, vai para as vias respiratórias, a gente fala de criptosporidíase pulmonar, né? Que aí pode levar a muitos agravamentos, a pode levar a muitos agravamentos. Para aí, tá, Ana Júlia? Aí você... Bom, como é realizado o diagnóstico? O diagnóstico geralmente é realizado por exame parasitológico de fezes, ou seja, o profissional ele vai ver se existe ou não a presença de oocistos nas fezes da pessoa. E esse é exatamente o exame direto. E pode ocorrer também um teste de antígeno, que aí o profissional ele vai pingar uma gota do antígeno específico para ver se reage ou não com o oocisto presente nas fezes. E geralmente é aconselhável que se colete uma quantidade múltipla de amostras para que ocorra uma melhor eficácia e uma melhor precisão sobre a pessoa ter ou não essa doença. E também pode acontecer por PCR. O que é PCR mesmo? Marcação. Marcador proteico. E pode ocorrer também, e pode ocorrer também por PCR, que vai basicamente usar um marcador proteico para ver se existe ou não a presença de oocisto nessa espécie. Casos mais graves, a gente Em casos mais graves, a gente tem um exame de biópsia intestinal, que vai ser basicamente retirar um pedaço, cadê a que é? Bom, pode ocorrer também um exame de biópsia intestinal, que geralmente são naqueles casos que eu falei agora há pouco, sobre crônicos ou fulminantes, que é basicamente o profissional retirar uma amostra do próprio tecido intestinal. Ou seja, ele vai pegar aquela amostra e vai visualizar se existe ou não a presença desses trofozoítos nas células epiteliais, ver como está o estado dos microvírus, ver como está essa inflamação. E aí vai basicamente o médico visualizar, né, inspecionar o interior do intestino para visualizar e identificar complicações ou agravamentos da doença, igual eu comentei aqui agora há pouco. E também outro método de diagnóstico, quando a gente fala da criptosporidíase pulmonar, a gente tem que pensar em outra forma, porque ela não vai estar na fezes e também não vai estar no trato gastrointestinal. Então vai ser por meio de uma análise do escarro, que vai ser curado por uma técnica específica, que é a técnica de Ziehl-Neelsen, que vai basicamente ver se reage ou não a presença desses oocistos com a presença desse protozoário dentro do escarro. E basicamente o diagnóstico é isso, esses são os métodos para ver se existe ou não a presença desses oocistos no hospedeiro. Bom, os métodos de prevenção. Os métodos de prevenção são um pouco até que básicos, só que eles são muito necessários, porque a gente precisa ter uma política de saneamento básico, não só para a criptosporidíase, mas também para todas as outras doenças, como doenças bacterianas, doenças virais e outros tipos de doenças protozoicas. A não ingestão de alimentos crus, igual eu comentei mais para trás, a boa higiene, a filtração de água para evitar surtos como aconteceu em Milwaukee, e evitar o contato direto com pessoas, animais e áreas contaminadas. Bom, basicamente é isso a minha parte, pessoal. Agradeço a todos pela. Tem que agradecer? Bom, pessoal, essa foi a minha parte. Agradeço a todos pela atenção. E é isso.